pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Melissa, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o texto publicitário, tá certo? Bom, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o contexto de produção desses textos publicitários, conhecer a linguagem, os locais de divulgação, reconhecer a diferença entre o anúncio e a propaganda e vamos pensar um pouquinho sobre a prática de consumo consciente. Para início de conversa, eu te convido a refletir sobre o texto publicitário. O que é um texto publicitário? E se você lembra de alguma campanha publicitária que chamou a atenção e por quê, tá? Bom, então vamos começar fazendo uma análise dessas duas imagens, a figura 1 e 2. As duas são campanhas publicitárias. Note que na figura 1 eu tenho uma campanha publicitária referente a uma marca de creme dental. E na figura 2 eu tenho a divulgação de uma ideia, propagação de uma ideia, tá? Voltada para o público infantil, combatendo a cárie, certo? Na figura número 1, o anunciante é o detentor da marca Sorriso, marca de creme dental. Na figura 2, nós temos aqui como emissor a OAB do Mato Grosso do Sul, tá? Fazendo uma campanha aí contra as cáries na semana do Dia da Criança, certo? Então vamos refletir. O que as duas imagens têm em comum? Primeiramente a temática, que é referente à saúde bucal, tá? Onde é possível encontrar imagens como essa? Então, por se tratar de campanha publicitária, nós temos que avaliar os meios de comunicação, que são os suportes que elas vão aparecer aí para o leitor, certo? E qual é a mensagem que a figura passa para o leitor? Tanto na 1 como na 2, elas têm mensagens positivas, tá certo? Na primeira, ela quer convencer o público a comprar o creme dental da marca Sorriso. E na imagem, que é a figura número 2, nós estamos trabalhando com uma campanha contra as cáries, tá? Portanto, a imagem 1, ela se destina ao público geral. E a imagem 2, apesar de pertencer aí à mesma temática, ela se destina ao público infantil, no combate às cáries. E você conseguiu perceber a diferença de objetivos entre as figuras analisadas? O que nós podemos concluir aqui? Que as duas imagens analisadas, elas são consideradas campanhas publicitárias, mas a figura 1, ela é um anúncio e a figura 2, ela é uma propaganda. Então, as campanhas publicitárias são um conjunto dessas peças divulgadas em meios de comunicação, tá certo? Que são chamados de suporte. Esses suportes podem ser o rádio, a revista, jornais, a televisão. Jornais e revistas, tanto impressos, né, como no meios digitais, tá certo? E fora o meio digital e o meio impresso, nós temos também os outdoors, os cartazes aí de propagação nas ruas, né, em diversas situações sociais, tá certo? Mas qual é a diferença entre propaganda e anúncio publicitário? Vamos ver? Bom, o anúncio publicitário, ele tem forte apelo comercial. Ele é voltado para a venda de um produto ou um serviço e ele visa, sobretudo, o consumo desse produto ou serviço e é voltado para o lucro. A propaganda propaga, divulga uma ideia, ela tem objetivo social, tá? Ela apela para o lado sentimental do leitor, tá? Para tentar convencer esse leitor sobre a linguagem, sobre o objetivo, sobre a mensagem que está sendo propagada, tá certo? O que os dois textos publicitários têm em comum? Primeiro, a linguagem verbal e não verbal, que uma complementa a outra. Ambos trazem textos curtos e linguagem simples, certo? E nós temos aí forte presença dos verbos no modo imperativo. Só para relembrar, então, os verbos no modo imperativo são aqueles verbos de ação que determinam ordem, pedido, convite, comando e conselho, tá? Vamos analisar mais alguns textos publicitários. Nós temos aqui uma campanha publicitária do meio ambiente, certo?
Olha só, então tem a mensagem aqui ambiental, tá certo? E olha o verbo no modo imperativo aqui destacando a ação para o leitor. Faça a sua parte. Tudo bem? Bom, seguindo aqui a nossa lógica de aula, tá? Nós temos aí outra campanha publicitária. Dessa vez a campanha vai trabalhar com a coleta seletiva, está falando do lixo, tá certo? Então olha lá, o lixo é seu. Aí nós temos a linguagem não verbal, que são os sacos de lixo, representado aí pela coleta, né, seletiva. E aí nós temos mais uma frase, mais uma oração aí com forte apelo. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Mais uma vez aqui o verbo fazer, a ação de fazer no modo imperativo. Então o que a gente pode estar concluindo disso tudo? Que os textos publicitários que você acabou de analisar agora, né, são propagandas, tá? Elas trazem como temática, então elas têm em comum a questão ambiental do lixo, certo? E eles se referem a um público específico. Afinal de contas, a temática ambiental é uma temática que interessa a todos nós, certo? Então, para finalizar a nossa aulinha de hoje, o anúncio é aquele texto publicitário que anuncia um produto ou um serviço e é voltado para a obtenção de lucro. E a propaganda propaga uma ideia e defende uma causa, é voltada para a conscientização das pessoas. Então, trabalhando aí com a temática ambiental, né, e o consumismo, a gente tem que sempre ter consciências dos nossos atos de consumo. Então, não deixe que o consumismo te consuma, tá bom? Essas são as minhas referências. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção.